tema da pregação hoje é os 4 pecados que a igreja precisa se arrepender. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 43. Diz assim a palavra de Deus: E todos se maravilhavam com a majestade de Deus. E admirando-se todos com tudo que Jesus fazia, ele disse a seus discípulos: Prestai atenção nestas palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essas palavras. O sentido delas estava encoberto para que não o compreendesse, e temiam perguntar-lhe a esse respeito. Surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles era o maior. Mas, percebendo-lhes o pensamento do coração, Jesus tomou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Qualquer pessoa que recebe esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pois quem for o menor entre vós, será grande. João lhe disse: Aqui parece que está mudando de assunto, né? Mas não está, é o mesmo assunto. A gente vai ver isso durante a pregação. Nós iremos ver que tudo aqui está conectado. O verso 49. João lhe disse: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos acompanha. E Jesus lhe respondeu: Não o proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Verso 51. Quando se completaram os dias para que fosse elevado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Estes foram e entraram num povoado de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, pois viajava para Jerusalém. Quando viram isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outro povoado. Então, até aqui, o tempo em que Jesus havia andado e ensinado os seus discípulos era de aproximadamente 2 anos e meio. Então, 2 anos e meio, Jesus está andando e ensinando os seus discípulos. Durante esse tempo, Jesus aí teve a preocupação de preparar os discípulos para a igreja, para o estabelecimento da igreja na nova aliança. Mas nós temos visto que até aqui, os discípulos têm causado bastante insatisfação a Jesus. Pois, apesar de passar todo esse tempo andando com Jesus, eles não compreendiam a maioria das coisas que Jesus ensinava. A todo momento eles estavam sendo reprovados diante dos ensinos de Jesus. Aí Jesus, no verso 41, para nós entendermos melhor o contexto aqui dessa passagem, no verso 41, após Jesus ver um pai que chegou até ele pedindo para expulsar um demônio que trouxe também uma doença ao seu filho, e aí ele perguntou para o pai o que ele queria. Ele disse: olha, eu trouxe o meu filho endemoniado e com doença para os discípulos curarem, expulsar o demônio, mas eles não conseguiram. E aí Jesus, diante dessa situação, e ele já tinha ensinado sobre fé para os discípulos, e agora ele estava vendo uma criança endemoniada, um jovem endemoniado. O pai disse que era desde pequenininho. Jesus, ele vira para esses discípulos e para este pai e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Então Jesus, ele estava extremamente ali insatisfeito com os discípulos e aquela geração, porque ele havia feito sinais, maravilhas, e ele estava vendo que aquela geração era incrédula e perversa. Era tão perversa que agora estava ali uma criança endemoniada. Então, diante dessa nítida insatisfação de Jesus, os versos que lemos aqui agora irá nos mostrar 4 erros que os discípulos ainda continuavam cometendo.
4 pecados que eles precisavam se arrepender. 4 pecados que a igreja hoje, no geral, a igreja de todos os tempos, precisa sempre se arrepender. Nós também que estamos aqui hoje, precisamos olhar para esses erros dos discípulos e analisar a nossa vida para ver se nós não estamos cometendo esses mesmos pecados. Então hoje nós iremos ver aí 4 pecados que a igreja precisa se arrepender, ou 4 pecados que os discípulos de Cristo precisam se arrepender. 4 tipos de pecados também que impedem o crescimento da igreja. É um mal da igreja. E iremos ver hoje o primeiro pecado. O pecado, a idolatria de um falso Jesus. Vamos ler novamente ali o verso 43 e 44. Diz assim: E todos se maravilhavam com a majestade de Deus. E admirando-se todos com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Prestai muita atenção nestas palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Nos versículos então anteriores, Jesus havia expulsado o espírito maligno de um garoto. Então, diante desse feito, diante desse milagre, as pessoas ficaram maravilhadas, é o que diz o texto. Eles estavam admirados com aquilo. Isso não foi só naquele momento, todas as vezes que Jesus fazia milagres, as pessoas ficavam maravilhadas, os seus discípulos ficavam admirados. Tanto que uma vez eles quiseram ali já colocar Jesus para ser rei. Quiseram à força colocar Jesus como rei. E Jesus, ele disse, não é o momento ainda, vamos nos retirar. E se afastava da multidão. Muitas vezes eles queriam fazer isso, por várias vezes. Mas Jesus, ele não ficava encantado com esses aplausos, com essa admiração. Porque Jesus, ele não queria que ele fosse reconhecido pelos milagres. Jesus queria que as pessoas o seguissem pelos motivos corretos, com o entendimento correto. E Jesus queria que as pessoas o seguissem por conta da cruz, por ter entendimento correto do que era ser um cristão, do que era ser um discípulo dele. Jesus queria colocar na mente dos seus seguidores que seguir a ele era sinônimo de cruz, de renúncia. Por isso que ele disse mais atrás, ele disse assim, aquele que quer seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo. Pois então, Jesus ele não queria ser seguido apenas pelos milagres. Ele queria que os discípulos tivessem um entendimento correto de quem ele era. Por quê? Pois se seguimos com o entendimento errado de quem é Jesus, nós seguiremos um falso Jesus. Se não tivermos a compreensão correta do Jesus da Bíblia, automaticamente nós criaremos um falso Jesus no nosso coração e na nossa mente pecaminosa. Por isso que no verso 44 aqui, Jesus ele vai dizer ali, prestai muita atenção nestas palavras. O Filho do Homem está a ser para entregue nas mãos dos homens. Preste atenção. Não fiquem aí focando nos milagres. Vocês estão muito emocionados. Vocês estão pensando muito nas bênçãos. Pare de focar nisso. Foquem na cruz. Foquem no real sentido do meu ministério. E hoje não mudou. Hoje muitas igrejas, infelizmente, e pessoas também têm essa falsa compreensão da pessoa de Jesus. Então elas criaram um Jesus que não é o da Bíblia, é um falso Jesus. Então há um perigo nisso. Por isso que Jesus está sendo ali firme, e dizendo, preste muita atenção nestas palavras. Isso é extremamente perigoso, você não me seguir pelos motivos corretos. Por quê? Porque um Jesus falso não salva. E todas as vezes que nós tiramos o foco da cruz e colocamos nas curas, nas bênçãos, nas coisas materiais, a igreja e os cristãos se perdem. Uma igreja que deixa a cruz de lado e foca agora nas bênçãos, nos milagres, essa igreja deixa de ser igreja e acaba se tornando uma sinagoga de Satanás. Tem igrejas que são conhecidas por milagres, por bênçãos, por vitórias, não pela cruz, não pelo verdadeiro evangelho. Então é isso que Jesus estava querendo plantar no coração deles. Por isso que Jesus disse, prestai muita atenção nessas palavras. Não é a primeira vez que eu alerto vocês. Vocês estão novamente encantados com os milagres, com as bênçãos.
Então, talvez você que esteja aqui hoje esteja cometendo o mesmo pecado dos discípulos. Eu e você. Nós precisamos analisar a nossa vida. Por exemplo, se você vem à igreja só quando as coisas estão ruins, né? Está dando tudo errado na sua vida. Aí você diz assim, né? Eu preciso ir na igreja porque as coisas estão difíceis. Aí você vem para a igreja, você vem buscar Jesus. Você está vindo com a motivação errada. Você não conhece ainda o Jesus da Bíblia. Esse Jesus que você idealizou na sua mente é um falso Jesus. E se você vem na igreja só quando as coisas estão ruins, você não segue a Jesus, você não é um discípulo de Jesus. Outra coisa também, às vezes você vem na igreja, mas o motivo de você estar na igreja, frequentando todo domingo, não perde um culto, é porque você quer que tudo vai bem na sua vida. Você quer que Deus prospere financeiramente, prospere a sua saúde, lhe dê algo que você deseja. Então, por isso que você está firme. Esse é o motivo de muitos que passam o tempo na igreja e daqui a pouco desvia, né? Se afasta, porque está indo com a motivação errada. Ele começa na igreja, não, vou ser certinho, para tudo ir bem na minha vida, só que aí, às vezes, ao invés de melhorar, piora. Aí ele pega, não quero saber mais esse negócio de igreja, não. Por quê? Porque criou um Jesus falso. Criou um ídolo. Então, aí, esse é o primeiro princípio. O perigo, né, o pecado da idolatria de um falso Jesus. Então, qual que é a motivação correta para buscar Jesus e para vir na igreja? É ter um entendimento correto. É reconhecer que Jesus é o Senhor e eu sou um escravo. O escravo não tem vontade própria. O escravo vive para satisfazer a vontade do seu Senhor, porque ele foi comprado. É ter a compreensão de que eu estou perdido e sem Jesus eu irei passar ali uma eternidade em perdição, em condenação. É ter a compreensão, né, do que é a cruz. Entender que seguir a Jesus é carregar a cruz, é renunciar às minhas vontades, todo dia. Então eu o sigo não para esperar que Ele me dê algo. Eu não sigo a Jesus por aquilo que Ele pode me dar, mas eu sigo a Jesus por aquilo que Ele é. Eu o sigo porque eu reconheço que eu merecia a morte e o inferno, mas Ele me amou e me salvou. Então, em gratidão e entendimento correto, eu venho com o coração cheio de gratidão à igreja, cultuar a esse Deus que foi bom comigo, que me salvou, que não me deu o que eu merecia, porque o que eu merecia era a morte e o inferno. Então, Ele merece toda adoração, todo louvor, Ele merece ser cultuado. Então, aí sim, eu venho para a igreja, eu busco ao Senhor com a motivação correta, tendo o entendimento correto de que Ele é a verdade, de que Ele é o caminho, de que Ele é o Messias, de que se eu não me curvar diante do senhorio de Cristo, eu estou perdido. Esse é o entendimento que nós precisamos ter para vir à igreja, para buscá-lo. O verso 45, ali ele vai dizer: eles, porém, não entendiam essas palavras. O sentido delas estava encoberto, para que não compreendesse, e temiam perguntar-lhe a esse respeito. Então, eles não entenderam as palavras que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, ouçam com atenção, o Filho do Homem está prestes a ser entregado nas mãos dos homens. Presta atenção, eles não entenderam, e nesse momento eles reconheceram, eles viram que Jesus estava insatisfeito com eles. Então eles tiveram temor em perguntar a Jesus o significado das palavras. E por que também eles não compreenderam? Porque eles estavam admirados com as coisas dessa terra. Nós iremos ver aqui que eles estavam querendo disputar entre si quem era o maior. Eles queriam, será que eu vou ser o primeiro-ministro, o segundo-ministro? Seremos os ministros do STF, né? Do reino de Jesus? Eles estavam preocupados com essas coisas. Quanto será o nosso salário? Quem será o maior entre nós? Então, no entendimento deles, Jesus iria para Jerusalém tornar-se rei em Israel, e de lá iria tirá-los ali do jugo do Império Romano, da servidão do Império Romano, e eles estariam do lado de Jesus, reinando em Israel. Esse era o entendimento, eles estavam focados nisso. Então isso estava atrapalhando eles de entender a mensagem da cruz, da morte e ressurreição de Cristo. Jesus já havia revelado essa falta de compreensão deles lá em Mateus 16. Lá em Mateus 16 aconteceu algo parecido, olha o que diz lá. Desde então,
começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém, é o que ele acabou de dizer, e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes, veja aqui a falta de compreensão, as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Eles estavam preocupados com esse mundo, com o reino desse mundo, não com o reino dos céus. Eles estavam tendo uma falta de compreensão, estavam cegos. No final do verso 45, diz então que eles temeram perguntar o significado. Por quê? Porque eles já tinham visto a resposta que Jesus havia dado a Pedro. Jesus foi duro. Para trás de mim, Satanás. Ele estava falando de cruz. Ele estava falando que ele seria entregue aos homens, aos sacerdotes, aos escribas. A mesma coisa que ele disse aqui. E aí Jesus foi duro com Pedro. Para trás de mim, Satanás. E aí eles, sabe de uma coisa, eu não quero ouvir isso de Jesus não. Vamos ficar quietos. Vamos ficar na nossa aqui. Então esse é o primeiro princípio dessa passagem. É o primeiro princípio. É ter o entendimento correto, de quem é Jesus, para não cairmos na idolatria de seguir um falso Jesus. O segundo ensinamento, o segundo pecado que a igreja precisa se arrepender, ou os cristãos precisam se arrepender, a síndrome de Lúcifer. O pecado da síndrome de Lúcifer, versos 46 e 48. Surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles era o maior. Mas, percebendo-lhes o pensamento do coração, Jesus tomou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Qualquer pessoa que recebe esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pois quem for o menor entre vós, esse será grande. Então veja aqui a cegueira espiritual dos discípulos. Jesus havia acabado de falar que ele seria entregue nas mãos dos homens, que era para eles prestar atenção naquilo. E aí o que os discípulos fizeram? Eles não prestaram atenção. Eles estavam ali agora disputando entre si quem era o maior no reino dos céus. Eles estavam querendo o lugar do destaque, estavam querendo poder e fama, estavam pensando como o mundo pensa, como eu disse no início do culto. Eles estavam seguindo o pensamento desse mundo de ser maior, de ser o destaque, de ter fama e poder. E todos nós somos tentados a isso. Não é à toa que Satanás tentou Jesus no deserto dessa forma, oferecendo a ele poder e fama, os reinos desse mundo. Aliás, esse foi o pecado de Satanás no céu. Ele quis a glória de Deus, ele quis o poder de Deus, e por isso caiu. Então nós muitas vezes podemos ser tentados a esse pecado, o pecado de Satanás, a síndrome de Lúcifer, de querer o aplauso das pessoas, a aprovação das pessoas, de mostrar as nossas qualidades. Olha o quão bom eu sou, olha, eu sou o cara, eu sou a última bolacha do pacote, E aí muitas vezes nós podemos ser assim, e muitas vezes somos assim, e às vezes também desmerecemos os feitos dos outros. Nunca reconhecemos o feito do outro. Nós sempre somos os melhores. Quando nós vemos alguém fazendo algo bom, logo nós já queremos mostrar o erro daquela pessoa. Não é isso que eles fazem com o Neymar, O Neymar, quem jogou bola sabe. O Neymar é um craque. Aí o que as pessoas olham para o Neymar? Tem inveja do que ele tem, do que ele conquistou. E aí, no futebol não tem o que falar, eles vão falar da vida dele lá fora, o que ele faz, as coisas que ele fez, pega um errinho dele e joga na mídia, por inveja, Então, não só ele, mas muitas pessoas são assim, mas é um parente seu. Ele não consegue aceitar as coisas que você tem, ou é você, não consegue aceitar o que o outro tem, e aí você fica desmerecendo, mas ele só conquistou isso,
Porque ele é puxa-saco do patrão. Ele deve estar fazendo alguma coisa errada, desviou algum dinheiro. Aí quando é você, não. Você é honesto. Então essa é a síndrome de Lúcifer. Isso é maligno, isso é satânico. Isso não vem de Deus. Né? Pessoas mentem e brigam no trabalho para conseguir o lugar de destaque. Pessoas brigam, até matam na política, por cargos. Nós vemos isso dentro da igreja. Pessoas se matando, brigando. A gente vê sempre isso, né? Pessoas matando um outro, até dentro da igreja, por conta de cargo, por conta de dinheiro. Ter o poder dentro da igreja, a primazia. Esquecem de que o único que deve brilhar dentro da igreja é Jesus Cristo. Uma vez, eu participei de uma igreja, e lá na igreja estava disputando as crianças, quem cantava melhor uma que a outra. Uma queria se cantar mais alto, ficava gritando até. Queria que a voz dela parecesse mais do que a da outra. Mas não só as crianças estavam brigando, os pais das crianças estavam brigando. Ficava sem falar, a mulher do pastor estava sem falar com a irmã da igreja, que a filha dela estava disputando com a filha dela. Isso é maligno, síndrome de Satanás. E aqui então nós vemos que Jesus, ele está corrigindo os seus discípulos novamente. Eles acabaram de ser repreendidos e estão novamente errando. E Jesus, mais uma vez, tendo paciência com eles. Então esse é o segundo, né? Esse é o segundo pecado. Aí lá no verso 48, Jesus ele pega uma criança e usa como exemplo. Lá diz assim, qualquer pessoa que recebe esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pois quem for o menor entre vós, esse será grande. Então Jesus mostra aos seus discípulos que eles deveriam abandonar esse pecado de superioridade, de achar que é melhor do que os outros. E eles deveriam se tornar como uma criança, como uma humilde criança. Essa criança que Jesus ele pega, ele coloca perto de si, é uma criança pequena. E muitos comentaristas, historiadores vão dizer que talvez seria uma criança ali, não um bebê, mas também não já um adolescente. É uma criança pequenininha, talvez entre seus 3, 5 anos, e talvez ele pegou no colo ou colocou do lado e colocou como exemplo, né, uma criança dependente dos pais. Uma criança que, por exemplo, né, precisa dos pais para comer, para se vestir, precisa de proteção. Ela por si só não pode fazer essas coisas. Ela é totalmente dependente dos pais, então ela é humilde, ela reconhece isso. Então era isso que os discípulos deveriam fazer, se verem como dependentes de Cristo, e que eles por si só não eram nada, mas eles estavam com esse pensamento de superioridade. Assim também nós devemos reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Devemos ser totalmente dependentes de Deus, como uma pequena criança é dependente dos seus pais. Devemos reconhecer que Jesus é o Senhor e nós somos escravos, apenas escravos. Escravo e servos, né? Se nós não somos escravos e servos de Cristo, nós não servimos para nada, não servimos para o reino de Deus. Temos que ter esse entendimento. Jesus ele diz, qualquer pessoa que recebe esta criança em meu nome, a mim me recebe. As crianças naquela época, elas não tinham relevância alguma na sociedade. Naquela época, não existia estatuto da criança e do adolescente. Estima-se que cerca de 30% a 50% das crianças morriam até os seus 5 anos de idade. Nas contagens, né, feitas de multidões, as crianças não entravam na conta. Os próprios discípulos, né, eles contavam apenas os homens. Havia 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Isso estava tão impregnado na cultura que até os discípulos, né, fizeram isso como algo normal. Então, para a cultura da época, a criança não tinha relevância nenhuma. Uma criança pequena, dependente do outro, se você fizesse um bem para ela, você não receberia nada em troca. Então, era isso que Jesus estava querendo mostrar para eles. Olha, façam o bem a pessoas simples e humildes, recebam os pequenos, recebam as pessoas que não vão retribuir o favor de vocês. Se vocês não se verem como crianças e não agirem como crianças e não cuidarem das crianças, não cuidarem dos necessitados, dos humildes, dos necessitados, vocês não são meus discípulos. Vocês nem entrarão no reino de Deus.
Marcos 10 vai dizer: alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vindo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Olha, para os irmãos verem como as crianças eram desprezadas, né? Ali não tinham relevância nenhuma na sociedade. As pessoas estavam querendo levar as crianças até Jesus, os pais, né, para Jesus colocar a mão e abençoar, e os discípulos: não, tira daqui, está atrapalhando. Vamos extirpar essas crianças aí, está atrapalhando o culto. E esse é um dos motivos pelo qual nós decidimos, né, tirar as salinhas, né? Salinha para crianças. Por quê? Porque nós entendemos que quando a palavra de Deus está sendo pregada, né, por alguém que é vocacionado, nós entendemos que é Jesus falando através das Escrituras. E esse é o momento onde o Espírito Santo está falando. E esse é o momento, então, que a gente vai tirar as crianças, né? Então, nós não acreditamos, nós cremos, biblicamente, que o local das crianças estarem na hora da pregação é dentro da igreja, não na salinha, né? Não lá atrás, e sim sendo instruída pelo ministro de Deus, por alguém vocacionado no culto, porque nós cremos que o próprio Jesus está falando. Então, Jesus então estava dizendo que quem quiser ser o maior no reino de Deus, deveria servir, né? Servir, aquele que servia a todos, e servir os desprezados da sociedade, como aquelas crianças. Então, esse é o terceiro pecado, né? Esse é o segundo pecado que nós vimos, a síndrome de Lúcifer. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos não querer, né, destaque na igreja, e sim fazer com que Cristo seja destacado. Ele sim venha brilhar. Terceiro pecado. Na verdade, que ele foi o segundo, né? Síndrome de Lúcifer. Agora o terceiro. Espírito de superioridade. Está ligado junto com o outro também. Verso 49 vai dizer: João lhe disse: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos acompanha. E Jesus lhe respondeu: não proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Então veja, Jesus já havia acabado de ensinar a eles sobre a humildade, que eles deveriam ser como as crianças, que eles deveriam servir. Se quiser ser o maior, então sirva a todos. E aí, após esse ensinamento, eles estão aqui novamente falhando, novamente mostrando soberba. E Jesus mais uma vez está usando de paciência com os seus discípulos. Jesus diz: não os proíba. Se eles não são contra vós, não, eles são por vós. Antes de nós entrarmos de fato aqui na interpretação do texto, precisamos entender o que isso não significa primeiro. Jesus aqui ele não está querendo dizer que qualquer um pode usar o nome dele, né, por aí, e aí a gente pode sair aplaudindo e dizendo que é irmão. Estamos fazendo algo no nome de Jesus, né? Mas às vezes não é o Jesus da Bíblia, né? É um outro Jesus. E aí está fazendo coisas que é contrário a Jesus. Então nós não podemos sair dizendo que todo mundo é de Deus só porque ele está usando o nome de Cristo, né? Nós precisamos ver primeiro se aquela pessoa ela está falando sobre o verdadeiro Jesus, sobre o verdadeiro Evangelho. Aí sim, né, se não faz parte da nossa denominação, nós apoiamos, nós ajudamos, né, oramos. Então precisamos entender isso. Pois o próprio Jesus ele vai dizer lá na frente, né, no dia quando ele vai falar sobre o juízo final. No juízo final ele vai dizer: olha, muitos naquele grande dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos sinais, maravilhas, expulsamos demônios. No nome dele. Mas Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Portanto, o que Jesus está querendo ensinar aqui é que os seus discípulos deveriam abandonar aquele espírito de superioridade, de arrogância, de soberba, de exclusivismo. Era isso. Eles estavam dizendo: nós somos os únicos certos, só nós somos de Deus. Se vocês não fazem parte do nosso grupo, vocês não podem usar o nome de Cristo, vocês não podem estar expulsando os demônios. E então esse é o pecado de muitas pessoas e de muitas denominações. Muitas denominações dizem: só nós temos a verdade, só nós temos a compreensão correta, só nós somos fiéis. Todas as outras igrejas são sinagogas de Satanás. Todas, né?
Sabemos que tem muitas por aí. Mas existem sim várias denominações diferentes que ainda servem a Deus, que são fiéis a Deus. Nós não podemos agir como Elias no Antigo Testamento. Elias era servo de Deus, lutou contra os profetas de Baal, e aí ele agora estava sendo perseguido por Acabe e a sua esposa Jezabel. Elias esconde numa caverna. E aí quando Deus vai falar com ele está com esse espírito aqui de superioridade, né? De exclusivismo. E aí ele diz: Senhor, eu sou o único fiel, todos o abandonaram. Todos o abandonaram. Aí Deus diz para Elias assim: não, Elias, você está enganado. Você está com um espírito de superioridade. Você está se achando. Não, ainda tem 7.000 homens de Deus que não se curvaram diante de Baal. Então nós precisamos estar atentos a isso. Se nós não temos pecado nessa área, de achar que somos melhores do que os outros, que nós somos os únicos detentores da verdade. Tem muitas pessoas dentro da igreja com esse espírito de superioridade. E pessoas que têm esse espírito de superioridade, essas não são ensináveis. Essas acham que sabe tudo. Ela não tem mais nada para aprender. E por isso que ela despreza a igreja, despreza o culto. Para ela, não, vou lá, já sei tudo. É bobagem. O que o pastor vai dizer lá, já sei tudo. Eu sei mais que o pastor. Esses são extremamente críticos. Buscam pelo e ovo, né? Ele vê um probleminha, já sai logo julgando. E o julgamento é sem misericórdia. Julga tudo e todos sem misericórdia. Ele se acha um juiz, um fariseu. Mas quando é julgado, aí ele não aceita de forma alguma o julgamento. É extremamente criterioso com os outros, mas consigo mesmo, ele não aceita julgamento. São pessoas extremamente difíceis de conviver com elas. E às vezes ela nem percebe. Pessoas altamente críticas, altamente com espírito de superioridade, já sabem tudo. É muito difícil conviver com essas pessoas. Pessoas que são assim na igreja trazem um cansaço espiritual e psicológico aos irmãos, principalmente ao pastor. Principalmente ao pastor. É um desgaste espiritual e psicológico. Esses são muitas vezes aqueles que são suportados dentro da igreja. E pior que o problema é que às vezes ele nem percebe que é. Lidar com alguém assim é extremamente difícil. Então Jesus aqui ele está mostrando, né? Eu não quero que vocês sejam assim. Abandone esse espírito de superioridade. A Bíblia diz que nós devemos sempre ver o outro como maior do que nós. É isso que a Bíblia ensina. Não nos achar superior ao outro. Jesus estava condenando esse pecado. Portanto, Jesus está ensinando que os discípulos não devem ser assim. Eles precisavam abandonar esse pecado de superioridade e exclusividade, né? Quarto e último pecado, a falta de misericórdia. Verso 51 ao 56. Quando se completavam os dias para que fosse elevado ao céu, ele, Jesus, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes foram e entraram num povoado de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, pois viajava para Jerusalém. Olha agora a atitude dos discípulos, né? Já erraram várias vezes. Várias vezes estão sendo repreendidos. Aí olha o que eles vão fazer de novo. Aqui Jesus, ele vai se exaltar um pouco. Quando viram isso, os discípulos Tiago e João, aqueles que tinham subido no monte, vindo Jesus transfigurado, ao lado de Elias. Eu acho que eles agora estavam pensando, né? Agora a gente é amigo de Elias, vamos fazer a mesma coisa que Elias fez. Olha o que eles disseram. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esse povo que não recebeu o Senhor? Esses samaritanos, vamos queimar eles? Aí Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os. Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outro povoado. Então vejam, um erro atrás do outro. Acabaram de errar e estão errando de novo. Então os discípulos deram muito trabalho a Jesus, muito trabalho mesmo, no ministério de Jesus. Por isso que eles clamou: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e vos suportarei?
Era muito difícil Jesus conviver com esses discípulos, com aquela geração, porque não entendiam nada do que ele falava, não absorviam nada dos seus ensinamentos. Então, após vários erros consecutivos, Jesus agora os repreende com veemência, né? Ele diz ali: vós não sabeis de que espírito sois, vocês estão cegos. O verso 51 vai dizer: ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, enviou mensageiros à sua frente, estes foram e entraram no povoado de samaritanos para ali preparar pousada, mas os samaritanos não o receberam, pois viajava para Jerusalém. Então Jesus agora estava decidido a ir a Jerusalém. Nós iremos ver aqui agora que Jesus começa agora o seu caminho para a cruz. Até então, os discípulos tinham visto milagres, curas, o povo estava seguindo Jesus por conta de tudo isso, e agora então nós entramos no momento onde Jesus está indo para a sua morte. E diante desse caminho para Jerusalém, porque se aproximava a festa da Páscoa, Jesus ele teria que passar por Samaria, pela região de Samaria. E os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. E Jesus era judeu, assim como seus discípulos, a grande maioria. Então, os samaritanos, eles tinham uma rixa já antiga com os judeus. E eles então, sabendo que Jesus estava querendo ficar na cidade deles, e Jesus era judeu, eles disseram: não, aqui vocês não vão ficar, pode ir embora. João e Tiago, agora revoltados, sugerem a terrível solução: Senhor, vamos fazer um churrasco de carne humana. Vamos orar para que desça fogo do céu e os consuma. Olha o nível de arrogância e soberba dos discípulos. E olha que nível, porque aqui eles são tão arrogantes, eles tinham esse espírito de superioridade tão grande, estavam tão soberbos, que eles não oraram assim: Jesus, mande o Senhor descer fogo do céu. Não, eles nunca tiveram feito isso, e eles estavam dizendo ali, Senhor, quer que mandemos, nós vamos orar e vamos mandar descer fogo do céu. Olha a tamanha arrogância, nós vamos. Nós vimos Elias no monte, eu acho que Elias passou o poder dele para nós. Vamos mandar descer fogo do céu e consumir esse povo. Então aqui, Jesus, ele fica espantado. Ele diz: vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. Repreendidos já 3 vezes, e a 4ª vez, mais uma vez, estão sendo repreendidos. Jesus, sim, ele poderia justamente enviar fogo do céu. Ele poderia, e consumir a todos nós. Porque todos nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte. Se Jesus enviasse fogo e matasse todo mundo, nós teríamos que ir lá no inferno dar glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor é justo e bom. Era isso mesmo que nós merecíamos, fogo e enxofre. Era isso, porque nós somos malignos. Mas Ele não fez isso, Ele foi misericordioso. Ele pagou a nossa dívida, diante do Pai. Então nós muitas vezes somos como esses discípulos. Muitas vezes somos tentados a esse pecado, de agir sem misericórdia. Agimos sem misericórdia com as pessoas, desejamos a morte das pessoas, daquelas que não pensam igual a nós. A gente prega, por exemplo, para alguém, e essa pessoa despreza a nossa pregação, o Evangelho, às vezes zomba até, tira sarro, e qual que é o desejo do nosso coração? Que Deus mate logo essa pessoa, que desça fogo do céu e a consuma, que ela vire a esquina e um carro pegue ela. Não merece mais viver entre nós não, que ela morra logo. Muitas vezes temos esse sentimento, e Jesus não se agrada disso. Muitas vezes ficamos com o mesmo sentimento dos discípulos, de descer fogo do céu diante da política, dos políticos. Às vezes a gente pensa: tomara que caia uma bomba logo lá em Brasília e mate todo mundo, diante das atrocidades que nós vemos. Mas Deus, Ele não se agrada disso. Nós olhamos para os esquerdistas, a gente muitas vezes quer matar logo, não fala com a boca, mas o desejo é. Eu já cheguei a ouvir de gente dentro da igreja dizer: por Lula eu não oro não. Não, a gente tem que orar por ele, para que ele se arrependa também. Ele não tem salvação. Quem somos nós para dizer que ele não tem salvação? Quem somos nós? Nós não decretamos a salvação de ninguém, é só Deus.
Se Deus quiser salvar, Ele salva. Então, o nosso dever é o quê? Orar pelos políticos, orar pelos governos, orar por esses políticos corruptos, para que eles se arrependam dos seus pecados, ter misericórdia. Não sermos como os discípulos aqui desejando fogo e enxofre. Né? Olhamos, às vezes, para os ateus, que zombam, né? Tiram sarro da nossa fé. Às vezes nós ficamos irados, queremos vingança, né? Seguidores de falsos deuses. Agimos como o profeta Jonas. Lembra do profeta Jonas? Ele não queria que o povo se arrependesse. Deus disse, vai lá em Nínive e prega contra aquela cidade. Se eles não se arrependerem durante 40 dias, eu vou matar eles. Mas Jonas não queria ir lá, porque Jonas disse, o Senhor é muito misericordioso. E quem sabe eu vou lá, vou pregar e eles vão se arrepender. E aí o Senhor não vai matar eles. Olha que sentimento maligno. Espírito maligno. Esse talvez, muitas vezes, é o nosso. Então Jesus está dizendo, não, um discípulo meu não pode ter esse sentimento. Eu sou misericordioso, então vocês devem ser misericordiosos. Nós não devemos ir para a vingança pessoal, né, procurando justiça com as próprias mãos. Devemos ser misericordiosos, porque Ele foi extremamente misericordioso conosco. Não nos deu aquilo que nós merecíamos, a morte e o inferno. Ele foi misericordioso. Então os discípulos, no início, erraram muito, deram muito trabalho. Jesus estava cansado. Jesus estava sofrendo, estava angustiado de ensinar, e o povo não era transformado, né? O povo não entendia o que ele estava dizendo. Mas louvado seja Deus, que esse não foi o fim dos discípulos. E louvado seja Deus também, que esse não é o nosso fim. Às vezes nós podemos estar errando em alguns desses pecados, mas nós vemos que os discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, eles agora vão ser transformados. Descerá sobre eles o Espírito Santo, com poder, com capacitação, para eles vencer esses pecados. E nós iremos ver que em Atos dos Apóstolos, agora eles estão transformados, agora eles terão a compreensão correta de quem é Jesus e do que é a cruz. E é assim que nós vencemos o pecado hoje, é através da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Então talvez você possa olhar para esses erros dos apóstolos e ver em você esse pecado. Como que você vai vencer isso? Como os discípulos venceram, através do Espírito Santo. É se arrependendo, é reconhecendo, Senhor, eu tenho dificuldade nessa área, eu me acho melhor do que os outros, eu a todo momento quero vingança, a todo momento quero fazer justiça com as próprias mãos, eu me iro fácil. Senhor, tem misericórdia de mim, age no meu coração, transforma o meu ser, me transforma assim como o Senhor transformou os discípulos, para ser manso, para ser humilde, para ter um coração ensinável, para ser uma bênção na vida das pessoas. Senhor, que eu não venha a ser suportado pelos irmãos, mas que eu possa ser um lenitivo, como um irmão era lenitivo para Paulo. Há irmãos que são como Paulo, como Paulo disse, né? Traz o irmão aqui na cadeia, traz ele aqui porque ele é um calmante para mim. Quando eu estou perto dele, eu sinto uma paz. Que nós viemos ser dessa forma. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é assim, é cheio de paz, amor, longanimidade. Todo mundo quer ficar perto dela. Então que nós, né, possamos olhar para esses erros dos apóstolos, analisar a nossa vida e ver, será que eu tenho cometido algum deles? Se você tiver, peça perdão hoje a Deus, né? Vamos nos colocar de pé. Peça perdão ao Senhor. Talvez você tenha dificuldade. Senhor, tem misericórdia de mim. Transforma o meu ser. O Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia diz que nós estamos sendo santificados. A mesma coisa dos discípulos. Eles estavam sendo santificados. Eles estavam sendo transformados. Por isso que a gente precisa, a cada dia, crescer no conhecimento e na sabedoria de Deus. Para cada dia, de glória em glória, de fé em fé, sermos transformados à imagem de Cristo, né? A chegarmos à estatura de varão perfeito, né? É um processo. Os discípulos passaram por esse processo. Uns são mais rápidos, outros demoram mais. Mas que você possa ter sabedoria e reconhecer logo o seu pecado. E esse é o
principal trabalho do Espírito Santo na nossa vida, né? Nos convencer dos nossos pecados, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que esta palavra hoje possa aí trazer fé no seu coração, arrependimento, convicção de pecado. Eu tô bem porque eu não falho em nenhum desses. Talvez isso seja a grande evidência que você cai sim. Você está se achando bom demais. Os irmãos da igreja, todo mundo aí tem, eu sei que todo mundo aí cai. Eu não. Tome cuidado. A soberba precede, a queda, Então que você possa, eu e você possamos, analisar todos os dias nossas vidas. Todos os dias, Porque todo dia o Adão ele quer levantar. Martinho Lutero disse isso, Eu pensei que eu tinha matado o velho homem no batismo. Mas não é que o danado, ele todo dia quer se levantar, ele aprendeu a nadar, e ele quer se levantar, todo dia eu tenho que afogar esse velho homem. Assim somos eu e você, todo dia a gente tem que afogar o velho homem, porque ele quer surgir, ele quer brotar, Mas que nós possamos vencer em Cristo Jesus.